Fala, meus devs, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos aprender sobre FAT-XML, tá, galera? FAT-XML nada mais é do que uma ferramenta de query que o Dynamics usa como padrão, tá? Ela é uma variação de uma SQL query, ou seja, no banco de dados da SQL, por exemplo, a gente tem as queries, né? E uma delas é chamada de SQL Query. Como você faz, monta uma query lá, select, blá blá blá. Você vai buscar dados do banco, certo? No Dynamics não é muito diferente. Vou mostrar uma outra plataforma para vocês que o Dynamics usa normalmente por padrão, tá? Isso é muito importante, esse conceito é bem importante vocês entenderem, porque o Dynamics você não consegue, às vezes, fazer queries diretamente, tá? Você até consegue, mas o mais utilizado em códigos, por exemplo, você vai utilizar queries, fetches, por exemplo. Digamos, num JavaScript que você quer buscar dados de outra tabela, você vai utilizar a API aí do Dynamics e, em alguns casos, dependendo da complexidade, você vai ter que passar informações como fetches para trazer as informações. Você não usa SQL diretamente, apesar do Dynamics ser por baixo dos panos um SQL server rodando, não é o caso, né? Com requisições de API, etc. Mais delongas, vamos compartilhar a tela na prática, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, estou aqui no nosso Power Apps aqui da Quantum Coders, que a gente criou o nosso ambiente de testes aqui, né? E aqui eu tenho duas tabelas customizadas, né? Uma delas é matrícula e a outra dela é aluno, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou demonstrar hoje para vocês como que funciona você montar esse FAT-XML para trazer as informações aí dessas tabelas. Mostrar como é que faz link entity também, uma coisa meio complicadinha às vezes de você entender. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a ferramenta chamada XRM Toolbox, chame você como quiser. Eu já estou conectado aqui embaixo, tá? Então, deixa eu colocar para mostrar aqui para vocês, ó. Eu já estou conectado aqui embaixo. Já mostrei aí uma aula como é que faz para você se conectar aqui. Tem que simplesmente clicar em Connect e colocar as informações, mas não é o caso hoje, tá? E qual ferramenta que eu vou utilizar aqui dentro? Fetch XML Builder, o Fetch Builder, famoso aí, né? Então, galera, se vocês verem aqui, a primeira coisa que vai aparecer são essas informações aqui, ó. Um top 50, isso aqui vem por padrão, e a entity que você quer retroceder a buscar as informações, né? Nesse caso, como, por exemplo, eu quero buscar as informações de aluno, né? Não vai aparecer aqui diretamente, por quê? Por quê? Porque eu tenho um prefixo chamado QCP, né? Coloquei o nome da tabela aqui e ele já preencheu. Então, o que que esse fetch aqui vai fazer, ó? Ele está com top 50, então ele vai trazer 50 registros da tabela QCP aluno aleatoriamente, não tem nenhum filtro, tá? Tá bem por padrão aqui. Ó, trouxe aqui todos os registros que tem na tabela, não tem muitos. Deixa eu ver na outra QCP matrícula. Vou fazer a mesma coisa. Aqui tem um pouco mais de registro. Então aqui ele vai trazer todas as informações por padrão. As colunas que estão aqui, ó, está trazendo por padrão dentro dessa primeira busca, certo? E deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só para vocês verem melhor, que é importante aqui vocês verem. Aqui, ó, como vocês podem ver, é um lookup, né? State code, status code, QCP aluno. A gente tem na matrícula lá um lookup, então aqui ele vai trazer o ID do lookup, né? E, bom, beleza. Isso aqui a gente já entendeu. Então, top 50 aqui vai trazer os registros. Se eu botar top 0, tipo, deixar sem nada de informações, e der um execute, ele vai trazer todos. Nesse caso, eu tenho menos, né? Mas, digamos que seja numa tabela de contact, vou trocar aqui
botar como contact. Vamos ver se ele tem alguns registros aí mais que 50. Também não tem. Deixa eu ver. Activity. Não, não tem. Basicamente aquilo ali vai ser para isso, tá, galera? Para você limitar o número de registros. E aqui você pode clicar em Select Attributes e selecionar quais as informações que você quer. Então você quer saber o número da matrícula, o semestre, digamos, o ID da matrícula, o endereço do campus e o status deste cara aqui. Se eu der um OK e executar novamente, ele vai me trazer essas informações aqui, que é as que eu preciso, tá? Agora, galera, como que eu faço para efetuar um filtro? Ó, vocês podem ver que ele vai montando aqui, ó, na lateral. E se vocês clicarem aqui em Fetch XML, ele já vai montando o XML para vocês. Lembrando que na hora do código você não vai ter isso aqui. Essa ferramenta ela só serve para facilitar você a montar a sua query, né? Então, agora digamos que eu quero fazer um filtro aqui dentro. Vou clicar em add new filter e eu só quero trazer as matrículas que tenham um aluno atrelado a elas. Então, eu vou colocar aqui que QCP aluno seja not null e eu vou dar um filtro aqui. Já filtrou aqui as matrículas, ó. Esses aqui são as matrículas que todos têm alunos. Mas como que eu coloco para ver o aluno aqui que está? Vou clicar em Attribute, add Attribute, né? E o atributo que eu vou adicionar vai ser o QCP aluno, beleza? Então, tá aqui o aluno. E se eu quiser ver agora, por exemplo, o nome desse aluno? Bom, tem algumas opções. Se eu clicar em cima, ele vai abrir aí o registro, né? Ó, se eu... Aí, ele vai abrir o registro lá, ó, vai buscar pela QCP aluno edital. Mas, além disso, eu posso fazer o seguinte, existe uma outra propriedade aqui que eu posso utilizar, chamada link entity. Então, eu vou buscar da relationship, eu vou buscar a matrícula para o aluno. Então, um aluno pode ter uma matrícula somente, né? Ou uma matrícula pode ter N alunos, como é o caso aqui. E aqui está o nosso caso. E aqui eu vou colocar em Select Attribute novamente. E vocês vão ver que o nome QCP Name já vai estar vinculado aqui ao do aluno que foi linkado, tá? Só deixa eu adicionar aqui, QCP aluno, se eu dar um execute, ele ainda não apareceu. Deixa eu adicionar novamente aqui o filtro pela relationship, aqui, QCP aluno, ele está dando alias need to, tá, nome aluno, talvez, e vou dar um save. Ele está vinculando, o que ele está fazendo aqui, galera? Ele está vinculando o nome, ele só está trazendo as informações desse cara que tenham relação, que estejam no relacionamento, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Galera, daí quando você seleciona aqui o relationship, a entidade e tudo mais, você seleciona os atributos que você quer ver aqui, como eu já fiz aqui, dei o OK, você clica em Columns e Show All Columns, tá? Aí ele vai mostrar aqui que essa matrícula, ela tem esse aluno aqui, né? E esse aluno aqui, o nome dele é Dev Realista, tá? Tem o Carlos, tem todo mundo. E eu removi o filtro aqui também, tá? Mas eu posso adicionar somente os alunos que têm matrícula. Por que que eu removi? Porque todos esses alunos aqui, eles vão ter matrícula. Ele só vai trazer, por padrão, os alunos que tenham matrícula atrelada ao aluno, certo? Então, nesse caso, é como você vai utilizar o fetch XML, tá? E aí você pode linkar aqui mais coisas, né? Por exemplo, aqui eu linkei a tabela matrícula com a do aluno, como por exemplo, tá? E aí se você ver no fetch aqui, ó, vai estar aqui, ó, atribute, não sei o quê,
matrícula, semestre, ano e aluno, por exemplo, da tabela chamada QCP matrícula. Lembrando que, normalmente, a gente, dentro de filtros, dentro de coisas, a gente utiliza o FET para buscar as informações de determinados IDs e registros. Não é tão abrangente assim, a não ser se você está usando o SSIS, por exemplo, né? Então, abri aqui só para mostrar um exemplo para vocês. No SSIS, a gente tem umas accounts a serem atualizadas. E aqui é um exemplo muito prático, onde eu estou utilizando um FET, tá? Porque ele facilita muito. Então, aqui eu estou trazendo, estou fazendo um fetch para entidade chamada account, trazendo os atributos account ID, state province e country, aonde where, no caso, esse aqui seria o where, né? O state code seja igual a ativo, o account seja ativa e o state province desse cara aqui seja not null, que ele não esteja vazio, entendeu? Então, esse é o exemplo prático da utilização de um fetch, beleza? Agora, existem. Galera, só um adendo rapidinho aqui falando para vocês do Dynamics Day by Day. E essa plataforma aqui é para você que está interessado a realmente se aprofundar em Dynamics 365. Aqui dentro eu estou mostrando como que é o dia a dia de um programador, como que chegam as tarefas para o desenvolvedor, como que eu vou utilizar, por exemplo, esse Fetch XML que eu estou mostrando aí para vocês. Aqui a gente já tem 4 aulas, tá? Totalmente resolvendo bugs na prática, resolvendo tarefas na prática, como que funciona o ciclo de tarefas. Então, se você é o cara que está realmente interessado em 2026 a aprender Dynamics 365, quer sair com vantagens, saber como responder perguntas dentro de entrevistas, porque essas perguntas aqui, elas vão cair dentro de entrevistas. Não são perguntas práticas, né? Eu vou te dar mais ou menos como que funciona o dia a dia realmente de um desenvolvedor. E se você realmente quiser se aprofundar, quando você conseguir uma entrevista de Dynamics 365, você vai saber como responder muitas das perguntas simplesmente por acompanhar esse canal. Lembrando que o conhecimento que eu passo aqui dentro do YouTube, ele é meramente teórico, você tem pouca prática ali dentro e você não me vê ali no YouTube, por exemplo, resolvendo tarefas diretamente na prática de problemas que surgem no meu dia a dia. Mas eu criei um grupo para realmente interessados estarem aí aprendendo como que faz isso. A gente já tem 3 alunos, a plataforma foi lançada faz um mês. Eu estou lançando aí mais ou menos uma aula por semana para você que está interessado, tá bom? Se você tiver interesse, o link está na descrição. Tamo junto, bora continuar com o vídeo. Outras formas da gente fazer uma busca através da API, né? Então, se eu vier aqui no meu no meu Power Apps e clicar aqui em Advanced, ó, vou botar aqui para o lado esquerdo, clicar aqui na engrenagem e colocar aqui em Advanced Settings, ele vai abrir esta página aqui. Aí eu posso vir deixa eu achar, Email Configuration, System Jobs, Data Management, acho que é Security. Não, Plugin Customizations, Developer Resource. Aqui no Developer Resource eu vou ter acesso a, a um link. Ué, aqui ele está me direcionando para. Entendi. Ele está me direcionando lá para o Make Power Apps, tá? Não é o que eu queria. Então, Security, deixa eu ver se eu acho. Não, é a Link Customization mesmo. É isso que eu não gosto dessa nova. Dessa nova. Desse novo layout. Ele não mostra as informações. Então, vou voltar para o antigo. Turn off the Power Platform Settings App. Sim, Manage, Select Environments. Vamos ver. Vou só fazer isso aqui rapidinho.
Manage, Environments. E aí, o que que faz? Settings, Expand Products. Onde é que tá Products aqui? Products, Features. Set the Advanced Settings Redirection Toggle to off. Advanced Settings. Advanced. Modern Off, ok. Aí sim. Aí agora, teoricamente, ele vai me redirecionar para o layout antigo, tá? Coca zero. Aí vou vir aqui de novo, vamos ver agora. Vou clicar novamente em Advanced Setting. Não tá mudando nada aqui para mim, tá? Então, deixa eu ver. Switch to Classic. Vou ver se agora vai. Enquanto não carrega a antiga. Olha só, tá dizendo que eu posso utilizar por aqui mesmo. Então, Developer Resource. É esse link aqui que eu quero, ó, galera. Então, se eu venho no lado direito e busco isso aqui, aparece, ó. Essa aqui normalmente é a URL aonde você vai fazer requisições utilizando aí esse fetch. Então, você vai buscar basicamente informações desses registros usando esse fetch XML através desse link da API quando você está fazendo lá um JavaScript. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, QCP matrícula, nesse link. QCP matrículas, no caso, né? Porque a gente utiliza o S no final. Não sei, a gente tem que aceitar, tem que usar isso. E aqui, galera, a gente vai ter as informações que a gente precisa, ó, da matrícula, por exemplo. É essa aqui que a gente utiliza os filtros e coisas quando a gente vai fazer uma requisição, tá? Normalmente a gente utiliza essas informações aqui. E só um adendo, isso aqui foi só um adendo. E voltando aqui ao fetch, se você clicar aqui em View, por exemplo, você tem algumas opções, ó. Se você colocar como metadata, opa, não é em Convert, existem várias opções para você converter esse fetch para facilitar. Então, por exemplo, eu quero facilitar isso aqui no JavaScript. Eu clico aqui em JavaScript, no meu lado direito ele vai montar o fetch XML no JavaScript aqui diretamente. Então, eu posso simplesmente passar esse fetch aqui direto para minha requisição lá no JavaScript, que ele vai me trazer as informações. Olha só que útil. Também temos C Sharp, C Sharp Code. Então, ó, vai converter tudo isso aqui para um C Sharp. E também para SQL Server. Então, ele vai converter numa query aqui, ó. Select from, join, blá, 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 tá? Que interessante, né, galera? Essa ferramenta é muito útil, porque lembrem que no início eu falei para vocês que o Dynamics ele foi inicialmente desenvolvido no intuito dos usuários comuns poderem utilizar. Só que conforme foi evoluindo, a complexidade foi aumentando e foi óbvio que precisava-se de desenvolvedores aqui, né? E é para isso que eu apareci aqui, por isso que eu tô aqui fazendo isso há mais de 10 anos, tá bom? E é isso, galera. Eu queria mostrar aqui para vocês, dar uma introdução a essa ferramenta muito legal aqui que a gente utiliza. E é isso. Fiquem bem, até a próxima e tchau.